bom dia, graça e paz a você que está acompanhando o Devocional Casa da Graça aqui no canal Acessando a Graça. Hoje é 6 de abril, o nosso tema hoje é Obras Maiores, mas antes eu gostaria de pedir para você se inscrever, se não é inscrito, já compartilha ou já comenta aí esse vídeo e no final compartilha para que outras pessoas sejam igualmente abençoadas como você está sendo. Nosso texto base hoje para o tema Obras Maiores é João 14, versículo 12, que diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, mas fará ainda maiores do que estas, porque estou indo para o Pai. Esse é um tema que muitas pessoas entendem de forma errada. A gente segue falando sobre as realidades da nova criação, sobre a nossa posição em Cristo. E eu quero começar dizendo que isso aqui não fui eu que falei, nem foi a igreja tal que falou, nem a igreja que eu pastorei que falou. Isso é o próprio Jesus falando. Ele diz: digo-lhes a verdade. Digo-lhes a verdade. Então isso é um texto que é verdade. Nós não podemos abduzi-lo. O que a gente precisa é de revelação para entender o que ele quer dizer. E ele diz: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado e fará ainda maiores do que estas, porque estou indo para o Pai. Então não tem a ver fazer obras maiores, não tem a ver com competir com Jesus. Não existe uma tensão entre o que nós fazemos e o que Jesus fez, porque como nós temos visto nos vídeos passados, nós somos um só. Ele é a cabeça do qual nós somos o corpo. Cristo age através de nós aqui. Então o próprio texto vai explicar o propósito e a razão, ou a razão e o propósito pelo qual Jesus falou essas coisas. A razão é porque é pelas obras que se conhece que você está em Deus. Veja, nós vemos o versículo 12, mas vamos ver o contexto agora. O contexto do versículo 11 vai dizer assim: creiam em mim, Jesus dizendo, quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam pelas mesmas obras. Então, a primeira razão pela qual Jesus os incentivou, aquele que crê em mim fará as coisas que eu tenho feito e até fará obras maiores, é porque isso é um dos principais meios de evangelismo. Cristo é visto, ou melhor, Deus é visto por meio das obras que fazemos, das obras que realizamos. Ele diz: creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das obras que tenham feito. Então, quando Jesus nos incentiva a viver as realidades da nova criação, a ponto de a gente fazer as coisas que Ele faz, as mesmas obras que Ele faz, é para que Deus seja conhecido através daquilo que fazemos. É uma espécie de testemunho, é uma intervenção, é uma atuação a mais que nos tira do limiar do elementar, da religião, e nos coloca no plano do que é espiritual. É nessas horas onde nós fazemos as obras que as vozes da incredulidade, as vozes da chocarrice, das que escandalizam o evangelho, elas têm que se calar em nome daquilo que elas estão vendo. Então Deus é visto quando eu e você atuamos, andamos e fazemos as obras de Cristo. Ainda falando sobre razão, e a questão de fazer obras maiores não é porque nós seremos maiores do que Cristo ou mais poderosos do que Ele. Não, é porque nós somos um com Ele. E quando Ele diz farão maiores, Ele está falando que o ministério dele seria limitado, porque Ele diz, porque eu vou para o Pai. No mesmo texto Ele diz, deixa eu só ler aqui, digo-vos a verdade, aquele que crê em mim também fará as obras, fará ainda coisas maiores, porque estou indo para o Pai. Então ele está falando em termos de tempo e de atuação. Vocês vão ter tempo para fazer coisas muito maiores. E se vocês crerão, com certeza no passar do tempo haverá a oportunidade de manifestar coisas muito maiores do que aquelas que foram manifestas naquele tempo curto. Não há tensão, naquele tempo curto que eu digo, do ministério de Jesus, de 3 anos e pouco. Não há tensão sobre o que nós fazemos e o que Jesus fez. Na verdade, aqui é uma palavra de incentivo à vida da fé. E o propósito está no versículo próximo, que é o 13. Nós lemos o 12 como texto base, o 11 como um texto anterior para dar contexto, e o 13 para explicar o propósito. O 13 diz assim, tudo isso no capítulo 14. O texto diz assim: e eu farei o que vocês me pedirem em meu nome, para que o meu Pai seja glorificado. Então tudo isso é para que Deus seja conhecido, para que Ele seja glorificado. E
Fazer obras maiores é uma palavra de incentivo. Eu estou com vocês, eu vou, mas eu envio o meu Espírito, eu atuarei por meio de vocês. Não se inibam diante das oposições, porque vocês vão poder fazer não só aquilo que eu fiz, mas vão poder fazer coisas maiores para que Deus seja visto em vocês e para que o Pai seja glorificado através das coisas que vocês fazem. Sempre que as pessoas se levantam, eu quero que você receba isso no seu coração. Sempre que homens e mulheres se levantam no poder do Espírito, aqueles que estão acomodados numa posição de religiosidade, eles começam a censurar aquilo e procurar bases bíblicas para dizer que aquilo não é de Deus e manter as pessoas escravizadas. Há algum tempo, que eu não sei precisar quanto, levantou-se um homem nos Estados Unidos e começou a ministrar a cura divina, bem numa época onde a cura tinha se esfriado na igreja, as pessoas até estavam apregoando que cura não era mais para aquele tempo. E haviam N pessoas relutando para refutar, rebater aquela doutrina, né, de cura divina, com ênfase naquilo que Jesus fez. Certamente ele já levou sobre si as nossas dores e enfermidades no madeiro. Isso levantou um homem paralelo nesse mesmo tempo, dentro do contexto das pessoas que estavam lutando contra esse entendimento. Levantou um homem, e eu não vou dizer o nome dele porque o nome dele está diretamente ligado à denominação dele, e aí não é bom falar isso, mas esse homem se levantou e disse: se a gente não quer crer na doutrina que fulano está pregando sobre cura divina, andemos pelo menos na fé que ele tem, porque era irrefutável o fato, se é que eu posso dizer assim, de que ele estava impondo as mãos sobre as pessoas e cânceres estavam desaparecendo na mesma hora, toda espécie de enfermidade estava desaparecendo na mesma hora. Então, em vez da gente ficar resistindo àquilo que Jesus está dizendo, ele diz: faça para que as pessoas saibam que você está em Deus. Faça obras maiores, porque vocês são apenas o corpo do qual eu sou o cabeça. E faça isso para que Deus seja glorificado. Você foi abençoado? Então, eu quero ler com você o que nós fazemos de costume, a confissão, creio por isso que falei, quero que você repita. Diga assim: andarei em fé, farei as obras de Jesus e farei obras maiores para que Deus seja glorificado. Amém? Você está pronto para viver as coisas que você acabou de declarar? Eu também não estou pronto se você não estiver, mas vamos continuar fazendo até que nós vivamos essas coisas que são verdades bíblicas, que são direito para mim e para você. Amém? Sejam abençoados, praticantes das verdades. Compartilhe esse vídeo, eu espero a você no vídeo de amanhã, em nome de Jesus.